Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre aquilo que é preciso para construir uma relação saudável no dia-a-dia. Se alguém lhe perguntar quais são as bases de uma relação saudável, é provável que lhe ocorra a intimidade, a boa comunicação, o respeito, a segurança. E tem razão, a ciência mostra-nos que essas são efetivamente as bases de uma relação saudável. Pelo contrário, quando falamos de discussões intensas e frequentes, quando falamos de desrespeito, quando falamos de crítica, quando falamos de desprezo, falamos naturalmente de relações tóxicas. Isto é aquilo que nós sabemos, é aquilo que a ciência também nos mostra. E no dia-a-dia, ou seja, que escolhas, o que é que cada um de nós pode fazer no dia-a-dia para construir efetivamente uma relação saudável e, na medida do que for possível, uma relação duradoura. Hoje sabemos que para que sejamos capazes de construir efetivamente uma relação feliz e duradoura são precisas três coisas. Em primeiro lugar, cada um de nós precisa de conhecer com precisão, com exatidão, aquilo que quer, aquilo que precisa de uma relação. Em segundo lugar, é fundamental que sejamos capazes de escolher a pessoa certa. E, em terceiro lugar, é essencial que sejamos capazes de desenvolver, aplicar e manter determinadas competências. Se nós não soubermos exatamente aquilo que buscamos numa relação, aquilo que nos faz felizes, o mais provável é que continuemos, no fundo, aqui a escolher mal, a escolher as pessoas erradas e, em função disso, mais cedo ou mais tarde, vamos sentir-nos de novo insatisfeitos. Mas mesmo quando nós sabemos aquilo que queremos de uma relação, mesmo quando escolhemos a pessoa que é a certa para nós, é fundamental que no nosso dia-a-dia sejamos capazes de atuar com aquilo que eu chamo de inteligência emocional, sejamos capazes de desenvolver efetivamente aqui algumas competências amorosas. Que competências amorosas são essas? Quais são as competências românticas que é essencial ter, manter, desenvolver para que consigamos efetivamente ter uma relação feliz e duradoura? A primeira competência é o discernimento, ou, se quisermos, também podemos chamar-lhe o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Para que uma relação continue a satisfazer-nos, para que continue a ser uma fonte de bem-estar, de alegria, de segurança, é essencial que, por um lado, nós saibamos reconhecer os nossos sentimentos, saibamos reconhecer as nossas necessidades e que sejamos capazes de dar voz a cada uma dessas necessidades. Esta competência, o discernimento, também implica aqui um profundo conhecimento da pessoa que está ao nosso lado e a capacidade, no fundo, para reconhecer as necessidades dele ou dela. O discernimento é também aquela competência que nos permite, no dia-a-dia, ter a noção de que, por exemplo, não vale a pena enviarmos uma mensagem à pessoa de quem gostamos de forma impulsiva, porque há assuntos que têm mesmo de ser resolvidos cara a cara. De outro modo, nós vamos criar aqui condições para que haja mais discussões e discussões feias. A segunda competência é a reciprocidade, que basicamente consiste na capacidade de reconhecer que os dois membros do casal têm necessidades afetivas e é a capacidade também de nos importarmos, no fundo, com as necessidades da pessoa que está ao nosso lado. Quando somos capazes de reconhecer as nossas necessidades, e imaginemos, por exemplo, que temos um convite para um evento profissional que nos deixa mais ansiosos, mais estressados e que gostaríamos muito de poder contar com a presença do nosso companheiro ou da nossa companheira. No fundo, esta capacidade, esta competência vai fazer com que, mais provavelmente, nós sejamos capazes de, com clareza e honestidade, fazermos aqui um apelo exatamente nesse sentido. Então, aquilo que nós vamos ser capazes de fazer é basicamente dizer à pessoa que está ao nosso lado: olha, eu tenho este compromisso profissional, isto deixa-me ansioso ou ansiosa, para mim era mesmo muito importante que viesses comigo, que me apoiasses neste dia. Isto é muito diferente de ficarmos à espera que a pessoa que está ao nosso lado
leia o nosso pensamento, adivinhe os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Quando nós assumimos esta postura mais passiva, nós não só não damos oportunidade verdadeira à pessoa que está ao nosso lado para reconhecer as nossas necessidades, como criamos efetivamente aqui condições para que haja as tais situações de tensão, de discussão. Esta competência, a reciprocidade, também implica que sejamos capazes de fazer as cedências necessárias para incentivar a pessoa que está ao nosso lado a concretizar os seus sonhos, a fazer aquilo que o ou a faz feliz. Por exemplo, se nós soubermos que a pessoa que está ao nosso lado tem muito gosto em praticar um determinado desporto e que tem a possibilidade de o fazer 2 ou 3 vezes por semana, então aquilo que vai acontecer se tivermos esta competência, a reciprocidade, nós vamos efetivamente incentivá-lo ou incentivá-la a praticar essa modalidade, ainda que no final do dia os serões sejam mais atarefados, porque ao fim e ao cabo estamos sozinhos e se houver filhos, por exemplo, estamos sozinhos com essas responsabilidades. Ainda a propósito da reciprocidade, dou aqui outro exemplo, imaginando que um dos membros do casal tenha aqui o sonho de trabalhar, pelo menos durante uma temporada, fora do país ou fora da cidade onde reside. Esta competência da reciprocidade vai implicar não só que a pessoa seja capaz de dar voz aos seus sonhos, mas também procure colocar-se na posição do companheiro ou da companheira e ainda antes de tomar qualquer decisão, o ou a questione sobre os seus próprios sentimentos. O mais provável neste caso é que alguém com esta competência fosse capaz de perguntar: eu tenho esta proposta, gostava muito de aceitar, pensei na possibilidade de estarmos juntos todos os fins de semana, talvez pudesse eu vir cá em alguns fins de semana e tu talvez pudesses ir lá noutros, o que é que tu achas? Isto é muito diferente de impor uma decisão e, sobretudo, é muito diferente de impor aqui uma decisão sem querer saber como é que o outro se sente, o que é que o outro pensa, o que é que o outro quer, do que é que a outra pessoa precisa. A terceira competência é a regulação emocional. Basicamente, esta competência implica que sejamos capazes de olhar, sobretudo aqui para os acontecimentos difíceis, para, no fundo, as pequenas e grandes tragédias da nossa vida com perspectiva. Implica que sejamos capazes de olhar para os acontecimentos mais estressantes e ainda assim sejamos capazes de dizer coisas como: eu não sei como é que isto se vai resolver, mas tenho a certeza de que há uma saída. Isto é muito diferente de olhar para um acontecimento difícil e dizer: meu Deus, isto é a pior coisa que já me aconteceu na vida, não faço ideia de como é que vou lidar com isto. A verdade é que ao longo do ciclo de vida de uma família há muitos acontecimentos difíceis, há inúmeras fontes de stress, de ansiedade e sermos capazes de regular as nossas emoções é uma competência essencial para, no fundo, a manutenção da nossa satisfação conjugal. A regulação emocional é a competência que nos impede de agir de forma impulsiva e que, pelo contrário, nos conduz a escolhas mais ponderadas. Quando somos capazes de regular as nossas emoções, mesmo se houver algum assunto pendente e se enviarmos uma mensagem à pessoa de quem nós gostamos, nós vamos ser capazes de esperar pela sua resposta, em vez de estarmos a verificar o nosso telemóvel de 5 em 5 segundos. Quando desenvolvemos e mantemos estas competências, de uma maneira geral, nós sentimos-nos mais seguros, sentimos-nos de uma maneira geral menos preocupados com a hipótese de sermos rejeitados, tendemos a tomar decisões mais conscientes ao longo da nossa relação, é muito menos provável que tomemos decisões de forma impulsiva. Quando desenvolvemos estas competências, também somos mais capazes de, mais cedo, reconhecer os sinais de perigo de uma relação, somos mais capazes de reconhecer, no fundo, se uma pessoa é ou não a pessoa certa para nós.